crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje, crianças, nós vamos encerrar a revista que a gente trabalhou durante esse tempinho. A revista com o nome de A Vida de Jesus. Hoje nós vamos estar dando a última lição. E a última lição dessa revista, ela é um resumo, né? Nós vamos falar um pouquinho de cada uma das lições que a gente viu na revista. Antes de começar, vamos orar para dar início. No nome de Jesus, vamos orar comigo, vamos fechar os nossos olhos. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, por mais essa manhã, para aprendermos um pouco mais da Tua palavra, Deus. Peço que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos dê entendimento, para entender o que o Senhor quer falar com cada um de nós. Guarda as nossas vidas e o nosso coração, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Para falar um pouco de cada lição, eu fiz uma perguntinha de cada uma delas para a gente estar relembrando. Então eu vou fazer a pergunta e vocês vão prestando atenção para a gente estar lembrando, né? O que falou de cada lição que a gente viu. A primeira lição, o título dela foi João, o primo de Jesus. Aí a perguntinha, ó. Qual o nome do sacerdote que ficou mudo por não acreditar na mensagem do anjo Gabriel que dizia que ele iria ser papai? Lembram? Para qual sacerdote? Para quem que o anjo Gabriel chegou falando essa mensagem, que ele iria ser papai? Qual era o nome dele? Vocês lembram? Quem falou Zacarias? Acertou. Isso mesmo, Zacarias, crianças. Ele duvidou, porque ele já era muito velhinho e a sua esposa, a Isabel, ela também já era muito velhinha. E assim, naturalmente não teria como eles serem pais. Mas esse recado vinha de Deus, né? E Deus é o Senhor dos impossíveis, né? Ele realiza o impossível nas nossas vidas. E com isso, acreditando, olhando para eles, para a idade deles, Zacarias duvidou. Com essa dúvida, ele ficou mudo. O anjo disse a ele que ele iria ficar mudo até o nascimento de seu filho, João, que era o primo de Jesus. Amém, crianças? Então, nós falamos um pouquinho só da primeira lição, da lição número 1. Agora, nós vamos falar um pouquinho da lição número 2, ó. O título da lição número 2 foi João batiza Jesus. A perguntinha, ó. Por quem Jesus foi batizado e o que aconteceu logo depois? Então, por quem Jesus foi batizado? Quem batizou Jesus? Isso mesmo, quem falou João Batista acertou, né? E o que aconteceu logo depois no Rio Jordão, quando Jesus tinha acabado de ser batizado? Vamos ler aqui, ó. Logo depois, os céus se abriram. E quem desceu sobre Jesus? Espírito Santo, isso mesmo. E como que foi? No formato de quê que o Espírito Santo desceu sobre Jesus? De uma pomba. Isso mesmo, crianças. No formato de uma pomba. E aí, logo em seguida também, eles ouviram uma voz vinda lá do céu, que dizia assim: Este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Né? Deus falando sobre o seu filho Jesus. Amém, crianças? Então, na lição 2, nós aprendemos que quem batizou Jesus foi João Batista, né? E como veio o Espírito Santo sobre Jesus. Aqui é um resumo que eu estou fazendo, porque não iria dar tempo da gente falar tudo o conteúdo das lições. Amém? Agora vamos falar da lição 3. A lição 3, o título é A Tentação de Jesus. Ó a perguntinha.
O que podemos aprender com Jesus quando ele foi tentado no deserto? Lembram, crianças, que depois que Jesus foi batizado, ele foi levado até o deserto pelo Espírito Santo. E lá no deserto ele foi orar, buscar a Deus, né? Orar a Deus sobre a missão, sobre tudo que ele iria passar aqui na terra. E sobre a missão dele. E nessa hora, o que aconteceu com Jesus? Apareceu o tentador, o diabo. Jesus já estava ali no deserto 40 dias, sem comer. E apareceu o diabo, o tentador, o nosso tentador também. Ele foi tentando Jesus de tudo quanto é forma, inclusive com a palavra de Deus. Só que Jesus também sempre respondia a ele, sempre reagia e sempre resistia ao tentador com a palavra de Deus. O diabo, ele também conhece a palavra de Deus, crianças. Por isso, nós precisamos cada vez mais buscar aprender, né? Buscar a conhecer a palavra, para a gente estar vencendo as tentações, assim como Jesus venceu. O que podemos aprender com Jesus quando ele foi tentado no deserto? A resposta: aprendemos como vencer as tentações com a palavra de Deus. Então, como nós vamos vencer as tentações? A melhor forma é com a palavra de Deus, né? Lembrando da palavra, guardando a palavra no nosso coração. O Espírito Santo nos faz lembrar e a gente está vencendo as tentações, né? Através da palavra de Deus. Amém, crianças? Agora nós vamos falar um pouquinho da lição 4. O título: Chamando os ajudantes. O que aconteceu quando Simão, Pedro, Tiago e João obedeceram a Jesus? Quando Jesus disse o local onde iriam jogar as redes para pescar? Então, o que aconteceu quando Jesus foi procurar os discípulos que ele iria formar, né, um grupo de discípulos? O que aconteceu quando ele encontrou Pedro, Tiago e João? Simão, Pedro, Tiago e João, né? E o que aconteceu quando eles obedeceram à voz de Jesus, quando Jesus falou, né, o local aonde eles iriam jogar as redes para pescar, porque eles tinham ficado ali um tempão e não havia pescado nada naquele mar, naquele rio. E Jesus disse logo em seguida para eles, né, depois que ele explicou a palavra, entrou no barco para explicar a palavra, e logo em seguida falou que o local vai até aquele local do rio e joguem suas redes. E eles, meio incrédulos, falaram assim: Senhor, mas nós conhecemos, né, esse local, nós sabemos onde que tem mais peixe, mas para te obedecer, por obediência, eu irei fazer isso. E o que aconteceu, crianças? Olha a resposta, uma surpresa, um milagre. Quando puxaram as redes, não conseguiram, de tão pesadas que estavam, a ponto de encherem 2 barcos de peixes, né? Eles obedeceram a Jesus, foi no local por obediência, jogaram suas redes, pescaram tanto que na hora que foram puxar a rede não estava nem conseguindo puxar, porque de tão pesada e carregada de peixe que as redes estavam tão cheias que encheram 2 barcos. Eles chamaram outro barco para ajudar eles e encheram os 2 barcos de peixes, crianças. Né? Isso aconteceu, né? Eles obedeceram à voz de Jesus. Amém? Agora nós vamos ver a lição 5, um pouquinho da lição 5. Olha a pergunta, mais ajudantes. Quem foram os outros, né? Quais foram os outros que Jesus chamou para serem seus discípulos? Então aqui nós vamos falar do nome de quais que a gente aprendeu na lição 5. Filipe, Natanael e Levi, né? Falou um pouco de cada um deles.
Na lição 4, Jesus chamou Simão Pedro, Tiago e João. Estavam pescando, eles eram pescadores. E agora, na lição 5, Jesus chamou Filipe, Natanael e Levi. Esses já não eram pescadores. Todos esses ajudantes, crianças, que Jesus estava chamando para serem seus discípulos, eles fizeram com que eles se tornassem pescadores de homens. Eles largaram tudo, eles aceitaram o chamado de Jesus, seguindo a Jesus, e se tornaram pescadores de homens, levando os homens até a presença do Senhor, levando Jesus até esses homens, levando a palavra de Deus até esses homens. Amém, crianças? Agora nós vamos falar um pouquinho da lição 6, o título, O Primeiro Milagre. Quem lembra? Qual foi o primeiro milagre do nosso Senhor Jesus? E aonde ele estava? A perguntinha é essa. A resposta: transformou a água em vinho, pois o vinho do casamento tinha acabado. Amém, crianças? Seu primeiro milagre foi transformar a água em vinho. Jesus estava em um casamento e o vinho acabou. Eles estavam celebrando, festejando e bebendo vinho, que era a bebida que eles estavam consumindo ali naquela hora. Aí, de repente, o vinho acabou. Maria, a mãe de Jesus, chegou nele, meio desesperada, pedindo para Jesus que fizesse esse milagre, que transformasse a água em vinho. Mas Jesus disse que aquela hora ainda não era a hora certa de realizar, Então, crianças, só que depois Jesus realizou esse milagre. Ele transformou a água em vinho. E essa lição nos ensina, crianças, que Jesus, ele sabe a hora certa de realizar o milagre na vida das pessoas, nas nossas vidas, de realizar aquilo que tanto precisamos e tanto buscamos. Porque nessa hora, igual nesse casamento, o vinho aqui representava a alegria. Eles estavam em festa, alegres, comemorando, celebrando, e de repente acabou. Mas Jesus, ele entrou com providência e com um milagre, de transformar a água em vinho. O vinho não faltou, crianças, pois Jesus estava ali, A presença do nosso abençoador, a presença daquele que pode todas as coisas, estava ali naquela hora. E foi isso que ele fez. Amém? Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Agora nós vamos falar um pouquinho da lição 7. Poder sobre a natureza, o título. O que falou nessa lição? Olha a perguntinha, para a gente relembrar. O que Jesus fez quando estava em Cafarnaum para pagar o imposto daquele local? Jesus, ele estava em Cafarnaum com Pedro, mas ele não tinha dinheiro e estava cobrando os impostos naquele local. E Jesus, como não desobedecia à lei, como não queria dar mau testemunho, ele queria pagar o imposto, mas ele não tinha dinheiro naquela hora com ele, e Pedro também não. Então, o que Jesus fez? Vocês lembram, crianças? Olha o título, Poder sobre a natureza. Por quê? Por que poder sobre a natureza? O que tem a ver com essa história? Vocês lembram? Onde que Jesus fez aparecer uma moeda? Dentro da onde? Isso mesmo, dentro da boca do peixe, Ele disse para Pedro, fez com que aparecesse uma moeda na boca de um peixe, e era o valor suficiente para pagar o imposto. Amém, crianças? Jesus é maravilhoso, Ele é poderoso, ele tem poder sobre a natureza e também sobre os recursos humanos, porque nessa hora ele estava sem recurso, que era o dinheiro para pagar o imposto. E ele usou da natureza, de um peixe, fazendo com que aparecesse uma moeda dentro da boca do peixe. Amém? Vamos falar da lição 8,
Poder sobre a enfermidade. A perguntinha, ó. O que demonstrou a atitude daquele centurião que fez com que Jesus se agradasse tanto? A resposta foi a sua fé, ao acreditar no poder da palavra de Jesus sobre a doença de seu escravo. Mesmo que Jesus estivesse longe, bastaria somente ele ordenar que a doença fosse embora. Lembram dessa história do centurião com o servo dele doente? Então, foi isso mesmo que aconteceu. A fé dele era tão grande que ele disse para Jesus que não precisava de Jesus entrar na casa dele, que bastava uma palavra de ordem para aquela doença ir embora, que isso aconteceria. Assim como ele também já agia com os servos, dando a eles a ordem do trabalho, do serviço, e os servos obedeciam ele, o centurião. Ele acreditou nesse poder da palavra do Senhor, né? Porque Jesus, ele tem autoridade sobre as enfermidades. Amém? Vamos falar um pouco da lição 9. Poder sobre a enfermidade 2. Agora é de outra enfermidade, ó. O que respondeu Jesus para os discípulos quando perguntaram se aquele homem que já nasceu cego era assim por causa do seu pecado ou pecado de seus pais? Ele nasceu cego, a resposta, ó. Ele nasceu cego para que o poder de Deus fosse conhecido diante dos homens. Aquele cego de nascença não estava pagando pecado nenhum, nem dele, nem dos seus pais. E sim, foi para que aquela situação pudesse ser conhecido o poder de Deus através da cura desse cego. Amém? Jesus curou esse cego e o poder de Deus se manifestou. Lição 10. Poder sobre a morte. Ó, a perguntinha. O que aconteceu quando Jesus disse a Lázaro que já estava morto e cheirando mal para que ele viesse para fora? A resposta: ele veio, ele ressuscitou. Que grande milagre. Lembra da morte de Lázaro? Amigo de Jesus, já estava cheirando mal, já tinha 4 dias dentro da sepultura. E Jesus ordenou para que eles rolassem a pedra e disse para Lázaro vir para fora. Chamou ele pelo nome: Lázaro, vem para fora. E Lázaro foi. E ele ressuscitou. Né? Jesus provou, né? Jesus aí mostrou o poder sobre a morte. Lição 11. A transfiguração. Pergunta: o que aconteceu com Jesus quando ele foi com seus discípulos para o alto do monte, da montanha, para orar? Resposta: Pedro, Tiago e João estavam com Jesus no alto da montanha e eles pegaram no sono, enquanto Jesus orava. Nessa hora, o rosto de Jesus começou a brilhar, um brilho que significava a glória de Deus, e sua roupa ficou uma brancura brilhante, sua aparência ficou modificada, e isso chamamos de transfiguração. Por isso que, né, a transfiguração aconteceu nessa hora, quando Jesus estava no alto da montanha orando, né? E ele ficou com o rosto muito brilhante, e sua roupa uma brancura muito brilhante. Ele ficou com a aparência totalmente modificada, havendo aí a transfiguração. Amém, crianças? A lição 12. Morte e ressurreição. Por quê? Qual foi a solução nos dada por Deus por sermos pecadores e assim separados dele? Resposta: nos deu Jesus. Jesus veio também para morrer por mim e por vocês. Esse castigo era nosso, mas ele tomou sobre si. Amém, crianças? Glória a Deus, né? Nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, ele morreu por nós, ele nos restituiu a nossa comunhão com Deus. Ele foi o caminho, né? O plano de salvação para que pudéssemos voltar a ter comunhão com o nosso Senhor e Criador, nosso Deus. Amém? Vamos orar, crianças, para encerrar a nossa lição, agradecendo a Deus mais uma vez. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor falou com cada um de nós. Guarda, Senhor, essa palavra, cada lição nos nossos corações.
Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, pelo seu Filho amado Jesus, por ter morrido por nós, por ter conquistado para nós a vida eterna. Muito obrigada, Deus. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos amou dessa forma e dessa maneira, Pai. Nós te agradecemos, Deus. Guarda as nossas vidas, a vida da tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe vocês.